Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mexem com a nossa vida. Você tem pressão alta? Então essa notícia é para você. A Sociedade Brasileira de Cardiologia divulgou novas regras para o diagnóstico da hipertensão arterial, doença crônica que atinge 13 em cada 10 adultos no mundo. As alterações são para o diagnóstico e tratamento da enfermidade. Quais regras os profissionais e pacientes devem seguir para um diagnóstico mais preciso? A doença é silenciosa na fase inicial, mas é possível identificar os sinais? Quais são os aliados no combate à pressão alta? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com André Leme. Ele é médico cardiologista do Hospital Moriá. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Olá, Celso. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Quem nos acompanha nessa entrevista é Fábio Menegatti, repórter do Jornal da Record. Fábio, a pressão alta é considerada uma das principais causas de mortes no Brasil. Oi, Celso. Olá, doutor André. Celso, a pressão alta atinge mais de 30 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, e a condição é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Estas, sim, são a principal causa de morte natural no país. Por que a hipertensão é tão comum na população, doutor André? A hipertensão ela é muito comum na população brasileira, principalmente porque ela é uma doença crônica e silenciosa. Entre esses fatores, a gente tem os maus hábitos alimentares, o excesso no consumo de sal, o uso excessivo de bebida alcoólica, o tabagismo, a obesidade e o sedentarismo. Então a gente vê que como são fatores que várias pessoas no Brasil acabam tendo alguma relação com eles, é uma doença muito prevalente. Agora, doutor André, a Sociedade Brasileira de Cardiologia divulgou aí novas recomendações para a medição da pressão arterial em casa e no consultório. Quais são as novas regras? Houveram algumas mudanças para facilitar o diagnóstico da hipertensão arterial e para tirar alguns fatores confundidores. Então, qual que é a principal mudança? É que a gente leva em conta aferições ou as medidas da pressão arterial realizadas pelo paciente em casa. Geralmente, a gente tem algumas orientações para que ele faça essa medição de uma forma correta, sem falsear o exame. Dentre essas orientações, estar de bexiga vazia num ambiente tranquilo, sem uso de tabaco ou cafeína pelo menos 1 hora antes, em repouso com as pernas esticadas e com o braço na altura do peito. E a gente leva em conta a medida da pressão arterial em casa para tirar o fator confundidor que seria o conhecido síndrome do jaleco branco, que na verdade quando pessoas que não são hipertensas, elas têm um quadro de hipertensão no consultório pela ansiedade da presença do médico ou da avaliação clínica. Ou até mesmo pessoas que já são hipertensas podem ter uma pressão ainda maior no consultório por conta dessa ansiedade. Um outro fator confundidor que a gente tem, que a gente procurou melhorar com esses novos critérios, a hipertensão mascarada, que na verdade é o oposto, são pessoas já diagnosticadas como hipertensas e que durante a consulta apresentam valores de pressão menores ou normais, por conta da tranquilidade de estar sendo avaliado por um médico, mas isso não muda o diagnóstico da hipertensão. Agora, de acordo com o documento, a verificação feita pelo profissional de saúde durante as consultas não deve ser a única referência para determinar o diagnóstico, né? Qual é o motivo dessa mudança? A mudança é que a pressão arterial, ela altera ao longo do dia. Então, uma única aferição realizada pelo profissional de saúde não configura o diagnóstico de hipertensão. A gente precisa de mais medidas, mais aferições que podem ser feitas em horários diferentes do dia, alguns dias ao longo da semana, preferencialmente nos mesmos horários entre eles. Agora, o chamado efeito do jaleco branco, como o senhor citou, que é um dos motivos da mudança, né? Interfere no resultado de outros exames médicos, além da medição da pressão arterial? Não, o principal que interfere é na pressão arterial, mas no exame físico, tanto cardiovascular, pulmonar ou de outros sistemas, ele não interfere. Doutor André, a gente poderia citar um padrão ideal da medição da pressão arterial? Essa, na verdade, foi uma das mudanças das novas diretrizes de hipertensão, em que ela considera os limiares de pré-hipertensão, pressão arterial ótima, pressão arterial normal e hipertensão. Então, quais são os principais fatores? Pressões arteriais abaixo de 12/8 são consideradas como pressão arterial ótima. A pressão de 12/8 até 13/8, que na verdade são consideradas como pressão arterial boa, mas não ótima. Agora a gente teve uma mudança que a gente diminuiu um pouquinho o limiar e considera como pré-hipertenso pacientes que têm uma pressão sistólica, que é a pressão máxima de 130 a 139,
como pré-hipertenso, ou a diastólica, que é a pressão mínima, de 85 a 89 como pré-hipertenso. A partir de 14/9, a gente já considera como hipertenso. E a hipertensão em si, quando já diagnosticada, a gente tem alguns graus. Hipertensão grau 1, que é de 14/9 até 16, até 160 da sistólica, grau 2 de 160 até 180 e grau 3 acima de 180. Apenas 10% dos hipertensos apresentam os sinais da doença, como os famosos picos de pressão alta. Por que a hipertensão, doutor, é considerada um problema silencioso? A hipertensão é considerada um problema silencioso porque ela não dá sintomas. Quando ela dá sintomas, geralmente é por algum quadro de repercussão, alguma complicação da pressão alta. Então, pessoas que sofreram um infarto ou que tiveram um AVC, por exemplo, já são consequências de uma pressão alta, ou de um pico hipertensivo ou de uma pressão alta crônica descontrolada. Então ela não é uma doença que traz sintomas. Algumas pessoas, às vezes, até em consultório ou no pronto-socorro, elas vêm referindo que elas vieram porque elas estão com, por exemplo, dor de cabeça ou mal-estar, e elas sabem que isso é o sintoma de quando elas estão com a pressão alta, mas na verdade é o oposto. Na verdade, o mal-estar ou a dor ou a ansiedade que aumentam a pressão. Então a ordem ela é inversa. Agora, doutor, os médicos precisam levar aí em consideração as verificações feitas na casa do paciente. Os pacientes, eles estão prontos para assumir essa tarefa ou vão precisar de orientações? Pacientes, eles precisam de orientações. É muito importante que a gente leve em conta a aferição da pressão arterial em casa, realizada pelo paciente, em horários diferentes ao longo do dia, em alguns dias na semana. Preferencialmente, esses horários são similares ao longo dos dias. Só que para fazer essa aferição residencial, que é o MRPA, uma medida validada para diagnosticar hipertensão pela nova diretriz, a gente precisa dar orientações para o paciente para que ele não realize alguns fatores que podem falsear a hipertensão para acima do valor esperado. Entre esses fatores, a gente orienta que ele, quando vai medir a pressão, esteja de bexiga vazia, sentado pelo menos em repouso, sem conversar por 5 minutos, em um ambiente tranquilo, sem estar preocupado, sentado com as pernas retas, apoiado na cadeira, as duas pernas, entre a cadeira e o chão, e preferencialmente com o braço na altura do peito. Ainda sobre essa questão da medição em casa, muitas pessoas com hipertensão já têm aqueles aparelhinhos mais simples que são colocados no pulso. Esses aparelhos medem a pressão arterial de maneira adequada? Eles servem para quem só tem esses aparelhos, a gente pode usar, mas é mais confiável os aparelhos que realizam a aferição no braço. Um relatório do Ministério da Saúde aponta que o número de adultos com diagnóstico médico de hipertensão arterial aumentou 3,7% em 15 anos no Brasil. O que está levando, doutor, ao aumento da prevalência dessa condição entre os brasileiros? Será que tem alguma relação com duas situações muito complicadas, sedentarismo e má alimentação? O aumento do número de diagnósticos de hipertensos no Brasil, ele está relacionado aos fatores ambientais, dos quais entram tabagismo, sedentarismo, obesidade, os maus hábitos alimentares e até mesmo ao fato da gente estar ampliando e diagnosticando mais, orientando os pacientes a irem em consulta médica, realizarem aferições de pressão arterial. Então, sim, tem um fator ambiental muito importante. E o sedentarismo e a obesidade, com certeza, são um dos principais. Agora, doutor, a população acima de 65 anos é a mais afetada, né? Mas a doença já atinge cerca de 10% das crianças e adolescentes do país. Isso é extremamente preocupante. Doutor, a alteração da pressão no público infantil pode estar associada à genética ou também é um efeito do consumo maior de sódio, por exemplo, na alimentação? A gente precisa entender que o conceito da hipertensão ela é uma doença crônica e progressiva. Na maioria das vezes, ela é uma doença que acompanha com o avançar da idade. Então, ela é mais comum e prevalente em idosos ou pacientes acima de 60 anos. Ela pode ocorrer em pacientes mais jovens, como a gente chama de hipertensão primária, onde não tem nada que cause essa doença. Ela simplesmente faz parte do envelhecimento e do enrijecimento das artérias, mas ela tem acometido pacientes mais jovens, até pacientes de 20, 30 anos. Nesses casos, a gente tem que tirar os fatores ambientais que a gente comentou mais cedo, que é obesidade e sedentarismo, e pode acontecer também em crianças, onde os fatores ambientais também entram. Aí a gente entra com o consumo excessivo de sódio, a obesidade e o sedentarismo.
Mas quando a hipertensão ela é diagnosticada em pacientes muito jovens ou crianças, a gente tem que excluir causas secundárias da pressão, porque não é comum pacientes jovens ou crianças terem hipertensão. Agora, essa mudança toda é para se chegar a um diagnóstico mais preciso. Feito esse diagnóstico, a medicação é a primeira escolha de tratamento ou antes pode-se experimentar apenas mudanças de hábitos alimentares e aumento na atividade física? Para a gente definir qual a melhor linha de tratamento, vai depender de qual classificação o paciente vai se encontrar. Se ele for um paciente que tem a pressão arterial boa, mas não ótima, ou ele está no estágio de pré-hipertensão, a gente pode tentar por pelo menos 6 meses fazer uma mudança nos hábitos de vida. Então, tirar os fatores ambientais que podem aumentar a pressão. Perda de peso, alimentação saudável, diminuição no consumo de sódio e prática regular de atividade física. Se a pessoa já se encontrar no estágio 1 para cima, a gente tem que entrar com medicação para associar no tratamento. Mas os hábitos de vida e as orientações, elas vão sempre seguir em conjunto. Agora, doutor André, a pressão baixa é uma outra condição que atinge muitas pessoas, mas ao contrário da hipertensão, não é considerada uma doença. Quais são as características da pressão baixa e quando ela é perigosa? A pressão baixa, ela na verdade, as pessoas elas têm limiares diferentes de pressão. Isso varia muito de acordo com o peso da pessoa, com o tamanho da pessoa ou até mesmo com algumas comorbidades. É mais comum pressão baixa em mulheres mais magras, com peso menor ou até com uma estatura menor. Ela não é considerada uma doença, às vezes ela é só uma condição do indivíduo. A gente considera a hipotensão, ou seja, a pressão baixa, como algo patológico, se ela principalmente está associada a alguma doença. Então, um paciente que está com a pressão baixa em vigência de uma infecção e caso ele não tivesse a pressão baixa antes, a gente considera como um sinal de gravidade, mas aí algo relacionado à infecção, não como uma pressão baixa como uma doença. A pressão baixa, quando ela está muito baixa, seja pelo motivo que for, ou doença, ou até mesmo dias mais quentes, desidratação, ela pode causar alguns sintomas sim. Para boa parte das pessoas com essa condição, a adoção de remédios é indispensável. Quais são as principais categorias de medicamentos usados, doutor, no tratamento da hipertensão? E como é que eles agem no organismo? A gente separa o tratamento da hipertensão em linhas, então são linhas de tratamento. Os tratamentos da primeira linha, a gente tem algumas medicações, como por exemplo, amlodipino, bloqueadores do canal de cálcio, ou até mesmo enalapril, que são os inibidores de engina conversora de angiotensina, losartana, que são os bloqueadores do receptor de angiotensina, e hidroclorotiazida, que é um diurético que ajuda no controle da pressão. Cada um deles tem as indicações e as contraindicações. Para um paciente recentemente diagnosticado como hipertenso, a gente vai usar essas medicações. Inicialmente, a gente começa com uma terapia, com uma medicação, e vai aumentando a dose ou associando outras medicações se não tiver atingido os valores necessários. Só que uma nova mudança que teve com a diretriz de 2020 de hipertensão arterial, pacientes que já estão no grau 2 de hipertensão ou que são grau 1, mais considerados como alto risco cardiovascular ou moderado, a gente já pode entrar com 2 medicações inicialmente. Então essa é uma condição que a gente, embora tenha o grau 1 de hipertensão, a gente leva em conta o risco cardiovascular e já começa com 2 medicações. Agora, a internet muitas vezes ajuda trazendo outras informações, Mas há também muita informação equivocada na rede. O tratamento correto da hipertensão é muito afetado pela adoção aí de chamadas receitas, que as pessoas descobrem na internet ou nas redes sociais, doutor? Sim, com certeza. Acho que isso para tudo. Hoje em dia o acesso à internet, embora ele facilite a disponibilidade de informações para as pessoas, ele tem a contrapartida de dispor também de informações que são inequívocas e até mesmo informações que não se aplicam a todos os indivíduos. Então, um tratamento, por exemplo, de todas essas medicações que eu te falei, algumas delas servem para um indivíduo e outras são contraindicadas em outro, a depender de alguns fatores que o médico mesmo avalia. Função renal, resposta à medicação, alergia. Então, a medicação para pressão alta, ela deve ser recomendada única e exclusivamente pelo médico a partir de uma avaliação clínica completa. As orientações que todo mundo pode seguir, lógico que quando bem acompanhados, são as alimentações de um estilo de vida saudável, práticas de atividade físicas e uma boa alimentação. Mas receitas caseiras para pressão alta não são recomendados e não são considerados tratamento
para a hipertensão arterial. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do JR 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de André Leme, médico cardiologista do Hospital Moriá. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Celso. Foi um prazer. Agradeço a todos os ouvintes e espero ter ajudado. E agradeço também a presença de Fábio Menegatti, repórter do Jornal da Record. Eu que agradeço, Celso, mas essa oportunidade foi um prazer estar contigo. Doutor, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.